Opa, boa noite. Estamos aqui numa live do Instituto Chapada do Corisco. Sigam a página Chapada no Corisco no Instagram e Instituto Chapada do Corisco no Facebook. Estamos aqui com o professor Alexandre Marques, professor da UF, Ciências Políticas, professor Milton Gustavo Vasconcelos, professor da Estadual, e o professor Ranieri Ribas, também professor da UF de Ciências Políticas. Hoje vamos falar sobre direito, justiça, ativismo judicial, STF e vários outros temas. Gostaria que começasse aqui o professor Alexandre. Vamos lá, Alexandre. Boa noite a todos. Bom, boa noite, gente. Obrigado, Pedro. A minha mensagem aqui, Pedro, ela vai ser muito simples e também muito rápida. Você pediu para a gente falar aí uns 10 minutos, né? Uma coisa que eu venho sempre dizendo... Pode se estender mais, doutor. Oi? Pode se estender mais. Pode se estender certo. mais. Não, tudo bem, mas não precisa muito aqui. Enfim, todo país tem muito problema social, econômico, sociológico, etc., etc. Politicamente, o problema atual do Brasil não são os partidos, não é a corrupção, como muita gente... É a forma política do país, que é a Constituição de 88. Certo? A Constituição de 88 ela é como uma espécie de anjo ruim que vive há 30 anos no Brasil e que é um encosto, como se diz, nas instituições políticas brasileiras, que não permite que ela se desenvolva de uma maneira natural. Assim, todos os problemas que a gente tem e que, uma vez a cada alguns anos, aparecem no noticiário, por exemplo, o que a gente está vendo agora, o problema do STF. Tudo bem que isso depende, em alguma escala, das pessoas que ocupam o tribunal, mas principalmente e fundamentalmente isso está na ordem jurídica que deu poder para essas pessoas, certo? Não existe uma saída clara para esse problema. Não adianta alguém vir dizer que pode chegar um general e acabar com a Constituição e escrever outro, porque simplesmente isso não é fácil assim. Mas a primeira coisa que tem que pensar é que isso é um problema. Assim, eu acho que o máximo que dá para fazer agora, por esse prazo político aí de 10 anos, digamos assim, é você saber que isso é um problema. Depois que todo mundo souber isso, você faz outra coisa. Assim, sabe? Os problemas políticos, eles têm um timing, ele não tem um timing do jornalismo, assim, nem dos problemas econômicos, eles têm um timing de 1 ou 2 gerações. E quanto mais as pessoas se convencerem que a Carta Constitucional é um encosto na vida, no viver político brasileiro, mas o problema tem se desatado de uma maneira que ninguém pode prever, certo? O jeito que a Constituição está, e por trás da Constituição, a cultura jurídica dos juristas, mas também dos cidadãos, ela torna a discussão política praticamente impossível, certo, Pedro? Para você ter uma ideia, não existe nenhuma tradição de crítica da Constituição do Brasil, a não ser a crítica com fundamento econômico, certo? Que é a crítica do Roberto Campos, certo? Que é muito boa, inteligentíssima, é brilhante, assim, mas padece do problema que é uma crítica feita com base no fato de que a Constituição viola a ordem econômica, ou ela não é harmônica com a ordem das leis econômicas, assim, sabe? Essa crítica é muito fraca, tanto é fraca que não colou, certo? Não existe, por exemplo, no direito brasileiro, uma tradição de crítica da Constituição. Quanto tempo demora para se fazer isso? Certo? Assim, então, isso é um problema que, honestamente, eu não sei para onde é que a gente vai com isso, mas tipo assim, mas certamente é um problema que as pessoas têm que começar a dizer que é um problema. É óbvio que não sou eu, não sou só eu que estou dizendo isso. Existe gente já que pensa nisso. Isso, em certos círculos muito discretos e muito pequenos, é uma banalidade, porque na verdade mas não é público o problema. Assim, ele não vai ser público enquanto não houver uma tradição de crítica nas faculdades de direito e nas faculdades, enfim, de ciências humanas, etc. Então, isso, eu acho que qualquer coisa que a gente vá falar ou pensar sobre os problemas políticos que estão acontecendo agora, eles têm que começar falando do problema da Constituição, certo? Enfim, o problema da Constituição, ele não é só, o Pedro, que a Constituição é ruim, certo? Assim,
Não tem a ver com a qualidade das leis dela. De fato, ela é ruim, e isso, ela vem sendo corrigida. Você sabe que ela foi votada em 88, mas já a partir de 90 começou uma tradição de emendar a Constituição que segue até hoje, né? Assim, então a gente tem aí umas, não sei quantas emendas já. Então é uma Constituição biodegradável, como dizia o Roberto Campos, porque ela já começou se estragando desde o primeiro ano. Mas existe um problema mais fundamental nisso, que é as pessoas não entendem mais o que é uma Constituição. Não tem como você enxergar os defeitos de uma Constituição se você não souber o que é uma Constituição, certo? Até hoje do Brasil, salvo uma parte infinitesimal que não tem significância nenhuma, todo mundo trata a Constituição como se ela fosse uma norma, ou pelo menos uma estrutura de normas. E os juristas que dizem que não fazem isso, certo? Isso tem um nome no direito, que é o pós-positivismo, certo? Os juristas que dizem não fazer isso, eles ainda fazem, porque eles substituem a norma constitucional por uma norma que existe na cabeça deles. Você pode chamar essa norma do que quiser, direitos humanos, pode chamar de dignidade humana, certo? O ministro Barroso, por exemplo, ele é um sujeito que se diz pós-positivista, porque para o Barroso não vale a Constituição. O que vale é a última moda da Universidade Norte-Americana, certo? Essa é a lei do juiz Barroso. Isso é um troço patético, assim. E é uma confusão que é impossível você deslindar. Ou, quer dizer, não é possível, mas é muito difícil. Então, só para você ter uma ideia, Pedro, eu estou aqui dizendo que um dos problemas da Constituição é a teoria política de fundo que sustenta a autoridade dela, que é o fato que todo mundo pensa que a Constituição é norma. Só que é o seguinte, qualquer estudante de pós-graduação jurídica vai dizer que o que eu estou dizendo é uma bobagem, porque ninguém mais pensa que a Constituição é norma. Está entendendo? Por quê? Porque existe uma espécie de moda entre os juristas que diz assim, não, Alexandre, você está certo, o que conta são os direitos humanos, o que conta são as modas, etc. Bom, isso também é uma norma, mas veja como o ambiente é de tal maneira que é impossível as pessoas se posicionarem, porque quem fala mal da categoria de norma, ele imediatamente vai qualificado como alguém que defende o ativismo judicial, certo? E quem defende que os juízes votem de acordo com o texto seco na lei vai acusar de ter uma visão simplística da Constituição, que é a visão positivista, certo? Então, é assim, como é se ficar o estado hoje da discussão constitucional, da consciência constitucional do Brasil, é assim, se ficar o bicho pega, se correr o bicho come, assim, sabe? Por conta da falta de categorias políticas e jurídicas na cultura do jurista e das pessoas em geral, certo? As pessoas simplesmente não têm mais, quando eu digo as pessoas, eu digo público informado, ele não tem mais, os conceitos jurídicos desapareceram completamente da esfera pública, certo? Isso é uma desgraça inominável para qualquer vida política. Eu vou lhe dar um exemplo, para não ficar no vazio. Eu penso num conceito tão simples quanto o conceito de soberania ou de salvação pública, certo? Não tem um jornalista. Pensa no conceito, eu falei salvação pública, mas a forma comum dele é o interesse nacional, certo? Não tem um jornalista no público opinante do Brasil que fale dos temas geopolíticos levando em conta os interesses nacionais, certo? A gente tivemos agora um caso recente que uma jornalista, sem ser publicamente execrada, porque qualquer pessoa pode falar o que quiser, mas sem ser, estava advogando que o governo chinês deveria requisitar o vídeo da reunião do Bolsonaro, para saber o que ele disse sobre a China, certo? Vera Magalhães. Isso, a Vera Magalhães. 30 anos atrás, assim, qualquer democracia saudável existiria um sistema de execração pública para um jornalista que é desse jeito, assim, certo? Porque ele está, enfim, isso é notoriamente um traidor da pátria, digamos assim. Note bem, Pedro, eu não estou dizendo que tem que existir só uma consciência de direito público, mas alguma tem que ter, certo? Então, o normal de uma esfera pública saudável é que os conceitos jurídicos, como, por exemplo, de interesse público, convivam com conceitos éticos, como direitos humanos, com conceitos sociológicos, como de raça, tá entendendo? Mas
na atmosfera de opinião agora, isso simplesmente desapareceu. Para dar outro exemplo, as pessoas usam algo como se houvesse um privilégio de raça. A pessoa diz assim, eu sou branco, então eu sou privilegiado, eu sou bonito, eu sou privilegiado. O que gera, por sua vez, uma discussão estúpida até a morte a respeito de quem tem privilégio ou não, se o branco tem privilégio, se o negro tem privilégio. Eu digo assim, para começar essa discussão está errado, porque privilégio é uma questão jurídica. Não existe privilégio sociológico. Certo? Privilégio é uma lei que se aplica assim, a um grupo especial de pessoas, uma lei que é fruto de uma decisão, certo? Se não existe uma regulação para um certo tipo de pessoa, então não existe privilégio, acabou. Assim, a ideia de que existe algo como a expressão privilégio social, ela é um quadrado redondo, assim, certo? E, entretanto, os opinadores vão gostosamente, certo? Usando a palavra, eles vão trazendo a coisa de uma categoria para outra, né? Vão gostosamente usando a palavra, discutindo, sabendo se tem privilégio ou não. Ou seja, isso é uma espécie de intoxicação verbal espalhada pela classe opinadora inteira, que torna qualquer constituição ela é disfuncional nesse ambiente. Certo? Enfim, é óbvio que tem fatores que estão além da culpa dos próprios brasileiros. O fato que a Guerra Fria acabou contribuiu muito também para a gente parar de pensar as coisas em termos de guerra, em termos de Estado, etc, etc. Mas, enfim, a mensagem mais ou menos que eu ia dizer é essa, que existe um problema da Constituição, mas é um ledo engano achar que esse problema é intrínseco à Constituição, intrínseco às leis da Constituição, às normas da Constituição. Ele tem muito mais a ver com a espécie de pano de fundo intelectual que toda Constituição precisa para sobreviver minimamente, assim, sabe? E que no Brasil foi se roendo como é que eu vou dizer, essa membrana intelectual de ideias que deve cobrir o texto constitucional. No Brasil ela se encontra hoje completamente corrompida, assim. Então, primeira coisa que eu acho que o que dá para saber na nossa geração, Pedro, é que isso é um problema, sabe? Tipo assim, é que isso é o problema, e que em política não adianta a gente quebrar muito a cabeça com solução, sabe? Porque a solução ela vai vir, ninguém sabe se ela vai ser pior que o problema ou não, sabe? Mas, enfim, o que dá para a gente começar a reconhecer essa natureza de anjo ruim da Constituição de 88, assim, quando não tem enfim, isso fazer a coisa funcionar na esfera pública enfim, esses problemas que a gente está vendo agora, na verdade, eles são consequências dessa arquitetura institucional ensandecida que a gente tem, certo? Bom, mas é isso. Assim. É interessante, antes de falar isso, eu lembrei o José Pedro Galvão de Souza, ele disse que o problema começa com o fim da Constituição de 1824. Ele disse que a partir daí as noções de Constituição elas já perdem uma noção de realidade com o direito do povo. Eu não sei ainda até que ponto ele pode estar correto, isso não. Detalhe, ele falou isso antes de 64. Quem, Pedro? José Pedro Galvão de Souza. Está escutando? É que o som, a tua fala está cortada. O Zé Pedro Galvão de Souza falou o quê? Ele disse que, com o fim da Constituição de 1824, ele disse que daí já começa o problema das constituições brasileiras, porque elas perdem a noção de realidade de direito do povo. Sim, sim. Ele falou não. em 74. Olha que eu não sou nem tão ambicioso. A Constituição de 67, ela era sucinta, era uma Constituição cheia de dispositivos saudáveis. Assim, para você ter uma ideia, a Constituição de 67, ela proibia o Estado, ela proibia toda lei que votasse uma despesa sem apontar receita era constitucional. Assim, certo? Então, ela era uma Constituição anti-inflacionária, assim, a ordem econômica, afinal, já é alguma coisa. Então, eu não sou nem tão ambicioso, porque também honestamente, você ficar sonhando com a Constituição de 24 a essa altura, assim, não adianta, assim, por mim podia ser, mas dava para a gente fazer uma
a Constituição de 88, se eu não me engano, é a 8ª. Dava para a gente, com uma equipe constitucional, fazer aí uma recapitulação do que tinha de bom na Constituição de 67, na de 46, assim, enfim. Porque, enfim, de novo, o problema não é tanto o texto, assim, primeiro é o tamanho do texto, é todo esse tipo de confusão que não tem a ver com o dispositivo em si, certo? Mas, enfim, mas de fato, a gente teve, eu acho que a Constituição de 88 é a 8ª, mas a primeira, que foi a de 824, ela durou o século XIX quase inteiro. Assim. Então, a única Constituição de fato que a gente teve foi essa. Para ter uma ideia, Pedro, existe tanto problema mal resolvido, até o fato de que a Constituição de 88 ela é nova, ela é uma Constituição, ou seja, que ela representa uma refundação da República, ele é pelo menos questionável, assim, sabe? Porque a história é contada com base no mito da ruptura, certo? Existe, para usar um termo da eclesiástica, né, da filosofia eclesiástica, existe uma espécie de hermenêutica da descontinuidade com relação à Constituição de 88, que diz que houve uma ruptura entre o tempo da ditadura e o tempo da democracia. Mas isso é uma coisa absolutamente questionável. A Constituição de 88, para você ter uma ideia, ela não foi feita por um congresso, por uma Assembleia Constituinte, ela foi feita por um Congresso Constituinte. Ninguém votou a Assembleia para os caras chegar lá e votar a Constituição e ir para casa, certo? O que fez foi uma eleição e todo mundo que se candidatou virou o Congresso, votou a Constituição e continuou congressista. Está entendendo? O que isso significa? Que existe uma continuidade, porque se o cara virou congressista e votou a Constituição, isso não é uma Constituição, isso é um pacote legislativo. Assim, é um pacote legislativo em que você não usou os 2 terços. A Constituição de 67, que era a que estava em vigor na época, ela admitia reforma. Você podia reformar a Constituição por maioria, de maioria qualificada, de 2 terços. Então, a Constituição de 88 nada mais é do que um pacotão que não passou com maioria qualificada. Qual a legitimidade que isso tem? Sim, a legitimidade histórica que isso tem, você fazer uma espécie de pacotão legislativo e chamar isso de Constituição e chamar de nova república como se a anterior fosse o quê? O país era uma república, continuou uma república. Ele tinha um presidente e continuou tendo um presidente. Ele tinha um congresso, continuou tendo um congresso. Não mudou nada no país, certo? O Então, negócio, o é, negócio que até o Sarney não gostou, né? Deve ter alguma coisa errada, né? até o Sarney quê? disse que era impossível governar com a Constituinte. É impossível. A Constituição torna o país é um presidencialismo fraco. Assim, a Constituição é muito mais assim a burocracia nos regimes socialistas, ela sempre foi uma falha para um fim, né? Ela sempre foi, digamos assim, um efeito colateral. Você queria equalizar tudo, aí não dava para transformar todo mundo em socialista, mas você ficava ali com aquela burocracia enorme. No Brasil, nem é isso. A Constituição ela é mais ou menos como se os socialistas dissessem assim: não, vamos fazer só burocracia mesmo. Ninguém tem a menor esperança disso dar certo, assim, mas vamos só, sabe? Então, porque, enfim, de certa forma, não tem nem o objetivo de tentar o socialismo, porque se tivesse escrito como tinha na Constituição Portuguesa, que depois foi apagada, que a Constituição era um passo para o socialismo, era mais fácil, inclusive, dela ser apagada, certo? Assim, porque você podia dizer que era uma Constituição que tinha socialismo no nome, mas até isso foi tirado. Ela é uma Constituição imitada da Constituição Portuguesa, que é uma Constituição de transição ao socialismo, mas tiraram a ideia de transição do socialismo, ou seja, ficou só a parte ruim, que é a transição para o caos, assim, sabe? Enfim, mas de fato o país, assim, eu acho que é mais ou menos um consenso na tradição jurídica brasileira que existe uma espécie de parlamentarismo quase natural no Brasil, certo? Agora, ninguém levanta essa questão a não ser que você esteja perdendo, certo? Agora está surgindo de novo o problema do parlamentarismo, coisa que eu acho que está certa, assim, dá para o Brasil ser governado por gabinete. Agora,
isso surge quando o cara está perdendo, aí é foda, né? Enfim. Nós substituímos, né, a questão do nome socialismo ou caos pela palavra cidadão, né? Cidadã, né? Constituição Isso, cidadã. exatamente. O que é Constituição Cidadã? Cidadã é tipo o codinome do socialismo, sabe? A Constituição do É, socialismo brasileiro. aproveitar a live, lembrar aqui até com o convite para o Milton, para o Ranieri, nós temos um grande constitucionalista piauiense, que é o Cláudio Pacheco, que foi deputado na década de 40, por aí. Eu lembro que eu te mostrei, Alexandre. Sim, interessante. Ele escreveu mais ou menos uns 8 volumes, assim, mais de 1000 páginas, sobre, mais ou menos, comentando todas as constituições. E ele morreu na década de 90 e refez um trabalho, ele deixou um trabalho escrito sobre a Constituição de 88. Então, assim, o trabalho está perdido, né, do Senado, e no caso, a filha dele, a Inês Pacheco, não sei se está assistindo, mandar um abraço para ela tem uma vontade muito enorme de relançar as obras do pai, né? E fica aí o convite até para vocês darem uma olhada na obra do Cláudio Pacheco. E, Milton, passando a palavra para você aqui. O som dele está cortado, Pedro. Peraí, Milton, teu som está cortado. Agora deu. Bom, estava agradecendo, Pedro, pelo convite e dizer que é uma alegria estar com os meus amigos aí, embora à distância, e vendo o estado deplorável em que eles se encontram, né? O Alexandre está parecendo aquele personagem do Tom Stone, que é o Doc Holliday, né? Quando o cara tá lá com tuberculose, está para morrer e tal. E o Ranieri, eu não sei, acho que ele... Não sei com o que ele está parecendo. Se está parecendo o Doc Holliday, tá bem ele, viu? Tá bem, tá bem. Tá bem. Bom, é claro que eu concordo com tudo que o Alexandre disse e realmente um dos maiores problemas, Alexandre, hoje é o brutal deslocamento semântico que acontece no debate jurídico brasileiro, né? Político-jurídico, né? Eu tenho observado coisas muito engraçadas, Pedro. Por exemplo, hoje nós temos a figura do constitucionalista contra a população. Então, outro dia eu estava vendo o camarada falando assim numa rede social. Eu defendo a Constituição. O povo não quer a Constituição. As pessoas são contra, mas eu defenderia a Constituição até o final, nem que fique só eu. Esse cara tá doido, né? Quer dizer, até onde o pouco conhecimento que eu tenho, a Constituição é um acordo axiológico mínimo. Um acordo mínimo, né, que une a sociedade em torno de determinados princípios ali irrenunciáveis, né? Aí o cara está dizendo que ele vai lutar por essa Constituição, nem que fique só ele. Olha a ideia que o camarada tem de Constituição, né? Isso é coisa de maluco, né? O cara é o calvinista da Constituição, né? Ele bota a Constituição debaixo do parte da Constituição. Podem me queimar, né? Não tem problema, porque a minha alma vai para o céu porque eu defendi a Constituição. Milton? Vocês lembram aquela frase do Papa João Paulo II? Voltaremos a defender a verdade, nem voltamos a ser apenas 12. Isso, ele é exatamente isso, é o mártir da Constituição. Mas tem muito gente. Ele vai defender a mentira, nem que volte a ser apenas os 11 do STF. Mais ou menos isso. O teu áudio não está bom, viu, Pedro? Tá cortando. Tô falando mas olha só. Dele. Eu entendi, mas olha só. Então, para o cara, a Constituição, ela legitima ele contra todos. E o povo é bárbaro, o povo é ignorante, o povo ainda vai evoluir para aceitar esse maravilhoso documento. Esse é um documento que nasceu póstumo, né? Esse é só as pessoas daqui a 200 anos é que vão entender como essa Constituição era maravilhosa, entendeu? Mas, por enquanto, só tem eles, né? Olha que coisa bonitinha, né? E o ministro Luiz Roberto Barroso ele é defensor disso. Mas ele acha que o constitucionalista, munido daquele texto tão progressista da nossa Constituição, ele tem o dever de iluminar as zonas escuras da sociedade brasileira. Então, todos nós, né, ele se colocou no futuro, né? O Barroso se colocou fora da história do futuro, e ele já sabe como é que vai ser a sociedade, que ele sabe que a nossa sociedade é atrasada e que ele é que está certo, ele está no futuro, ele está certo. Então, todos nós vamos caminhar, Ranieri, para o futuro do Barroso.
É a isso sociedade aí, maravilhosa, cara. em que todo mundo fica doidão, em que todas as mulheres abortam. É a sociedade linda. Então nós todos temos que evoluir para poder caminhar para esse Éden, né? Fala, Ranieri. Não, é que essa ideia de que alguém se posiciona como porta-voz do futuro, como vanguarda, alguém que antevê uma moralidade futura que ainda virá, né? E ele é o porta-voz dela, isso é uma ideia da vanguarda socialista desde Saint-Simon até Lenin, né? É inacreditável que o camarada fale isso de boa fé, né? Mas É. parece que é. Ele fala toda hora. Ah, função iluminista. Ah, quer dizer, ele é a A, luz te- nas sombras. Né? Olha que coisa linda. a teoria da mentalidade revolucionária do Olavo é exatamente isso. Todos os crimes feitos agora serão justificados para o futuro que ainda vai vir. Não estamos falando exatamente da mesma coisa. Mas tudo bem, vamos para frente. Então, apareceu essa figura, né? Quer dizer, o meio jurídico agora é um meio de iluminados que tem um livro debaixo do braço, que é essa Constituição, que vai resolver todos os problemas, que, como diz o Alexandre, não diz de onde é que vem o dinheiro, mas vai dar saúde, educação, casa própria, renda mínima, aposentar todo mundo. Tá? E esses caras acham que todo mundo está errado. E o pior, esse tipo de jurista hoje é o jurista que está na Suprema Corte. Outro problema que eu denuncio sempre, né? Os deslocamentos semânticos. Os caras transformaram todas as expressões do direito constitucional brasileiro. Vou dar um exemplo de algumas mais sensíveis. Tá? Direito contramajoritário. O que é direito contramajoritário? Existem algumas cláusulas na Constituição que limitam as maiorias temporárias. Tá? Por exemplo, se eu quiser criar pena de morte, eu não consigo. Por quê? Porque tem uma cláusula pétrea. Tá? Isso é o direito contramajoritário. Ou seja, é um mecanismo para evitar certas maiorias. Ou seja, você tem duas maiorias no cenário constitucional. A maioria fundadora, que é dos constitucionalistas, dos constituintes, e a maioria temporária, que é do legislador. Se a maioria temporária se chocar com a maioria do legislador em uma cláusula pétrea, ela tem que ceder. Isso é direito contramajoritário. Aí o que os caras fizeram? Não, direito contramajoritário é o direito das minorias. Mas como é que pode ser o direito pode ser de minorias numa democracia? Pode ser numa oligarquia, pode ser numa aristocracia, mas numa democracia. E hoje todo professor de direito fala isso. O nosso direito é contra-majoritário, ou seja, é o direito a serviço das minorias. Como é que pode isso? Não existe direito de minorias. Ou o direito ele se relaciona à maioria fundadora ou à maioria temporária. Tá? Então, esse é um truque, tá? Para, enfim, passar um monte de coisas. Tá? Direitos humanos, esse aí está escangalhado. Né? Tá escangalhado. Outro dia o camarada botou lá no justificando. O Dória aumentou a velocidade da marginal Tietê de 60 para 80. Aí o constitucionalista da PUC botou assim, aumentar a velocidade na marginal Tietê viola direitos humanos. Aí qual era o argumento dele? Não, criou-se um âmbito de proteção à vida e por isso, pela vedação ao regresso de direitos fundamentais humanos, o prefeito não pode mais aumentar a velocidade. Ou seja, o cara tem preguiça de dizer que não gostou da decisão do prefeito, aí ele pega e diz que é inconstitucional e viola direitos humanos. Então, esse fetiche pelo minoritismo, que veio lá da Segunda Guerra, né, com medo das maiorias, né? Então você tem um fetismo da minoria. Então o cara acha que porque ele é minoritário, a opinião dele tem que valer e se impor. E se você diz que não, que a maioria não quer, o cara, mas a maioria fez o nazismo, a maioria matou Cristo, a maioria os cambal. Né? Então, esse é o argumento mais comum, há um fetiche do minoritarismo, tá? E que está na Suprema Corte. Então, hoje um partido é o partido mais fubeca que tem, mais fudido. Ele perde todas no parlamento, mas ele ganha todos no STF. Tá? Por quê? Porque ninguém concorda com eles. O fato de ninguém concordar com eles valoriza a posição deles no STF. Olha que cenário maluco. Né? Que cenário doentio. Outra expressão que está cansada e realmente está muito mal utilizada é de Estado Democrático de Direito. Estado Democrático de Direito, para o jurista água com salsicha brasileiro moderno, é obedecer tudo que as instituições disserem. Tá? Ou seja, tudo que o STF fizer
você tem que dizer que está certo. Porque senão você está atentando contra o Estado Democrático de Direito. Tá, esquece o Poder Executivo, tá? Porque esse é representante da maioria. Então ele tem que perder todas mesmo e ouvir calado. Então os caras acham porque o STF pode fazer o que quiser. Cara, o STF só nesses últimos tempos, tá? Só nesses últimos tempos, últimos 3 anos, os caras acabaram com a teoria das nulidades. Eles disseram, não existe no Brasil nulidade absoluta, só relativa. Tá? Ou seja, eu não tenho como objetivamente me defender do processo penal brasileiro, porque é o juiz que vai dizer o que é nulidade e o que não é. Tá? Primeira coisa, ou seja, hoje no Brasil é impossível se defender objetivamente. Tá? É por isso, Ranieri e Alexandre, que o Celso de Mello pega e diz assim, olha, eu não vou pedir o celular do Bolsonaro, mas se eu tivesse pedido para ele entregar, ele teria que entregar sob pena de crime de responsabilidade. Que conversa é essa? Uhum. Cadê o direito da não autoincriminação? Quer dizer, ninguém é obrigado a produzir prova contra si próprio. Está na Constituição. Aí o cara, não, mas o Bolsonaro é obrigado. Porque senão ele vai cometer, nós vamos fazer um impeachment. Tá? Por quê? Porque os caras acabaram com a teoria das nulidades. Tá? É por isso que o STF desse, eu vou já falar do inquérito rapidinho, mas eu vou falar agora. É por isso que o STF pega e faz um inquérito desse, tá? Presidido por um juiz, em que não tem parte interessada, não tem crime, não tem nada. O Ministério Público, que é o titular da ação, já disse que não vai denunciar, e os caras mandando fazer cautelar o tempo todo. Aí você diz assim, não, mas essas provas são todas nulas, professor Milton. Verdade. Só que para o STF, todas as nulidades agora são relativas. Ou seja, é preciso provar prejuízo na nulidade. Como é que prova prejuízo na nulidade? Não prova. É impossível, isso é um truque retórico. Os caras podem fazer tudo. Então, só nesses últimos tempos, acabaram com a teoria das nulidades, legislam em matéria penal. Então, tá todo mundo, golpe. Não, meu amigo, tá aí os teóricos políticos aí. Acabou a separação de poderes. Em qualquer democracia, você obedece à lei porque você faz a lei. Por meio de seus representantes. Por isso que você obedece. Aí o cara, não. Quem faz é o judiciário. E acabou. Né? E agora, transformaram o Brasil nessa coxa de retalhos, essas republiquitas, que cada prefeito faz o que quer. Um decreta toque de recolher, o outro decreta rodízio de CPF, o outro diz que só entra carro na cidade com a placa do município. E pronto. E se alguém reclama, diz que não, que é em virtude da... E hoje, né, eu não sei, eu não li a decisão ainda, eu só li a notícia, mas hoje foi noticiado que, graças a uma ação do PSB, que é um desses partidinhos que perdem todas no parlamento e ganham todas no Supremo, graças a uma ação do PSB, a polícia está proibida de fazer ações no Rio de Janeiro. Por quê? Não, por causa do corona. É claro, o tal BOP está entrando, né? Aí o cara, o quê? O cara corre para dentro, corre para a rua, aí pega coronavírus, né? Lógico. Então, tá lá, né? O traficante tá lá escondido, ele sai, né? Ele sai na hora da prisão, na hora que ele bota a mão na cabeça ali sem máscara, ele pega o coronavírus, né? É lógico, né? É uma medida, a medida sanitária da maior importância. Quer dizer, isso é uma piada, tá? Mas se você perguntar para o jurista água com salsicha, ele vai dizer, não, mas a decisão de juiz não se questiona, o STF tem a última palavra, e kkkkk, e pipipipopopó. Tá? Então, esse é o debate jurídico brasileiro. Quer dizer, quando um jurista brasileiro está falando de direitos humanos e democracia, eu vou dar outro exemplo. Ranieri. No livro do Zé Afonso da Silva, que é o constitucionalista mais citado do Brasil, ele diz lá, democracia não é o governo de toda a população, mas apenas da classe trabalhadora. Ou seja, democracia é ditadura do proletariado. Então o cara pegou, esse cara, ele deu um parecer contra a prisão em segunda instância, aí ele disse, olha, eu sempre fui PSDBista, eu só estou fazendo isso em nome da democracia. Aí para você entender o que ele está querendo dizer, você tem que ler no livro dele. Ele está querendo soltar o Lula em nome da ditadura do proletariado, porra. É isso. Então, você tem que entender a língua dos caras para saber o que eles estão fazendo. Sabe? É uma situação vergonhosa. E é engraçado que tem deles que não sabem.
Então, eles defendem as maiores atrocidades e pensam que estão fazendo bom direito, que está tudo ok. Né? Então, essa é a situação. Aquele diálogo dos mudos que o Mário Ferreira dos Santos descreve na Invasão Vertical dos Bárbaros é exatamente o cenário jurídico brasileiro. É isso, bom, só isso que eu tinha para falar por enquanto. Milton. Hum. Milton. Fala. Estou lhe ouvindo. Tá muito ruim isso a gravação, mas estou lhe ouvindo. Não, é só porque é o seguinte, só para complementar uma coisa, que uma vez eu vi o Francisco Rezec citando, ele até foi para explicar a prisão, o poder do juiz de primeira instância. Ele fala a seguinte questão, que exatamente por termos saído de um período de ditadura, o medo de o poder estatal retornar, nós demos mais poderes a juízes e ao judiciário do que aos outros órgãos, como uma forma de controle da sociedade. Sim, sim. Mas veja, o juiz de primeira instância, eu acho que o Brasil tem bons juízes de primeira instância até. O problema é o que vem de cima. Assim, eles só citam a jurisprudência lá de cima, eles não querem problema, né? Porque hoje você tem um soviete chamado CNJ que pune o juiz por qualquer coisa. Né? Tem mais. O CNJ legisla em matéria de competência exclusiva do Congresso Nacional. Por exemplo, não existe uma lei de audiência de custódia no Brasil. É uma resolução. A resolução número 213 do CNJ. Então, o que o CNJ faz, Alexandre Ranieri? Veja se isso não é um tapa na cara da soberania brasileira. Eles pegam o tratado internacional que o Castelo Branco assinou lá no tempo do Rococó, o Pacto São José da Costa Rica. Aí eles pegam, não, isso aqui, tá faltando regulamentar. Aí eles fazem uma resolução e jogam para dentro do ordenamento jurídico brasileiro. E dizem que estão fazendo controle de convencionalidade. Tá? Então, assim, o juiz de primeira instância ele é até um cara bacana em geral. O problema é que é o que vem de cima. E o controle que é exercido sobre eles hoje. Né? O controle, ou seja, hoje você tem um órgão, vai lá e diz, não, o juiz agora vai ser punido, vai ser aposentado, porque ele decidiu isso, ele decidiu aquilo. Né? Os juízes são acuados. Né? Você vai entrevistar um juiz no seu canal, o cara, não, olha, não vamos falar sobre tal assunto, porque senão o CNJ vai me suspender. Esse é o cenário. Esse é o cenário. Então você teve uma brutal centralização em que você transformou os juízes também em meros aplicadores da jurisprudência, não da lei nem da Constituição. Passar a palavra aqui para o Ranieri. Eu sou Ranieri Rivas. Fique à vontade. Bom, agradeço o pessoal aí, Pedro, o Marcos Vinícius, da Chapada do Corisco, pelo convite. Acho que essa é a primeira live que eu faço. Rapaz, eu vou falar um pouco, assim, espero que dê para os meus colegas depois, se quiserem complementar, né? Eu andei lendo um pouco sobre isso, esse instituto da juristocracia, né? Como chama? Tem um professor de Harvard, que é o Rand Heschel, que tem um livro que chama Juristocracy, né? Que é um grande livro que faz um estudo de política comparada ou de instituições comparadas. E aí, o que ele chama isso de governo dos juízes, mas na verdade são de juristocracia, mas na verdade quer dizer, é uma maneira de definir o governo dos juízes, né? E aí, lendo o livro dele, eu me interessei por entender qual é a origem disso, né? Eu sempre entendi que, para você entender bem um fenômeno, em vez de você ficar tentando ler o jornal, é melhor você procurar a origem das coisas para poder explicá-las fora dessas vicissitudes da conjuntura como um todo, né? E aí, olhando para a origem, a gente vê o seguinte, quer dizer, isso é uma coisa bastante óbvia. Tem dois elementos aí na origem que eu percebi que são importantes para a gente entender de onde vem esse governo de juízes. Um primeiro é o seguinte, é isso que o Milton falou, né? Existe um princípio de soberania parlamentar que está baseado numa soberania da maioria. Alguns especialistas chamam isso de princípio da soberania parlamentar ao estilo de Westminster, né? Porque vem da experiência inglesa. E contraposto a esse princípio de soberania parlamentar a Westminster,
existe um princípio de supremacia constitucional, né? É daí que surgem as Supremas Cortes, da ideia de que a maioria deve ser barrada por um princípio de supremacia constitucional, né? Talvez daí venha toda essa ojeriza em relação à vontade popular. Quer dizer, na verdade, o experimento das Supremas Cortes, quando ele surge nos Estados Unidos, né, na figura daquele juiz chamado John Marshall, que foi basicamente o sujeito que deu o desenho. As Supremas Cortes ela é instituída nos Estados Unidos a partir de 1789, 2 anos depois que a Constituição já tinha sido promulgada. E ela surge na Bill of Rights, né? E aí, olhando isso, né, quer dizer, investigando sobre isso, que lá eles chamavam de Judiciary Act, no artigo 3, na Constituição propriamente. Aí eu me lembrei das leituras que eu fiz dos federalistas, que acho que é bom a gente contextualizar. Lá no experimento americano, digamos assim, que é o experimento da primeira Constituição de 1776 e uma segunda Constituição que foi elaborada 11 anos depois. As duas Constituições são muito diferentes, né? A Constituição de 1776 ela foi redigida e foi pensada como uma Constituição radicalmente republicana, onde, por exemplo, os mandatos tinham 6 meses, né? O sujeito era eleito senador, mandato de 6 meses, porque a ideia era uma ideia russoniana de que todo mundo tinha que participar da política, a ideia da participação política. Então, essa experiência de 11 anos de uma Constituição republicana levou os americanos a uma anarquia, né? Como geralmente acontece com os experimentos republicanos radicais. E aí, por conta de uma série de conflitos tributários, sobretudo de natureza tributária, entre os Estados confederados, era uma confederação, a Constituição, essa primeira, eles resolveram refazer essa Constituição a partir de um corpo de doutos, né? E o que mais chama atenção, assim, porque eu quero falar aqui, é que os americanos eles foram os primeiros, né, no artigo 10 do Federalist Papers, a perceber que eles perceberam que, ao aumentar os canais de participação política, à medida que esses canais se proliferavam, mais difícil se tornava a governabilidade. Então, eles perceberam um dilema que é das instituições políticas, que é o dilema entre governabilidade e participação. Quanto mais participação houver, mais ingovernável se torna um regime político. E quanto menos houver canais de participação, mais fácil se torna, porque os custos de decisão eles se tornam menores, né? Então, a Suprema Corte ela surge dentro dessa perspectiva de filtrar as decisões e, ao mesmo tempo, ter um mecanismo, vamos dizer assim, antidemocrático, né? Existe até um debate lá entre o que é república e o que é democracia, né? Entre eles. Mas não vou entrar nesse detalhe. Mas o ponto é que esse conflito de governabilidade e participação fez com que eles criassem uma série de mecanismos de filtragem de reduzir a participação para aumentar a governabilidade. Ou seja, existe um princípio conservador que diferencia radicalmente uma Constituição de outra. E dentro desses mecanismos de filtragem, de redução da participação, entra a Suprema Corte. É a primeira vez no mundo moderno que você tem uma Suprema Corte que tem os poderes. Por exemplo, o John Marshall, pouco tempo depois, ele vai dizer, por exemplo, que as leis federais têm supremacia sobre as leis estaduais, né? Então, tudo nos Estados Unidos ali tinha uma denotação de experimento, né? Eles estavam experimentando aqui. Aquela era a solução que eles encontraram dentro daquele contexto que eles viviam. Curiosamente, quer dizer, a Judicial Review ela vai nascer justamente com John Marshall, num caso, eu até anotei aqui, no caso Marburg versus Madison, em 1803. Foi a primeira vez que o juiz
sustentou que a Suprema Corte poderia anular uma lei aprovada no Congresso se esta violasse a Constituição. Certo? Aí nasceu a Judicial Review, 1803, é a primeira vez. E ela, veja só, ela nasce dentro dessa lógica de reduzir a participação, ou seja, ela tem em si um elemento antidemocrático, né? E no sentido de que essa redução de participação tem uma finalidade de garantir a governabilidade, ou melhorar, ou facilitar, ou diminuir os custos da governabilidade. Aí, uma coisa que o Alexandre falou, eu vou fazer um ponto, isso é a origem, né? Eu coloquei aqui outras coisas, mas veja que são duas coisas que eu acho que eu tenho que falar aqui, que seriam importantes para a gente chegar no ponto final, que o meu ponto final é mostrar como isso vai se desdobrar no mundo de hoje, né? Nesse contexto que a gente vive do STF e tal, e desse, vamos dizer assim, de um espraiamento da Judicial Review por vários países do mundo. Isso não é um problema nacional. Talvez a gente perdeu a ideia, a noção de que nós não podemos entender um problema aqui se a gente não entender como é que ele se espraia pelo mundo e qual é a finalidade dos agentes que promovem isso. Né? Ranieri, se você me permite, tanto Madison versus Marbury quanto os federalistas foram citados na decisão do Celso de Mello, que determinou a entrega das gravações da reunião do Bolsonaro com os ministros. Eu vou chegar lá. Eu vou chegar. Né? Mas eu vou chegar lá. Porque o cara está lá falando de Judicial Review, os federalistas, portanto, o presidente tem que entregar uma gravação secreta de uma reunião que envolve questões de Estado. É que um dos elementos... Porque é o seguinte, quando o John Marshall fez isso, John Marshall não tinha essa intenção. Né? É aquele salto do pinico para a bomba nuclear, né? Pois é. John Marshall jamais faria... Quer dizer, John Marshall, inclusive tem texto de John Marshall em que ele mostra como você deve interpretar a lei respeitando as palavras que lá estão. Certo? E é curioso porque depois que a Judicial Review ela começa, veja só como as coisas são tardias. O primeiro experimento de aplicação de Judicial Review depois dos Estados Unidos, quer dizer, foi um experimento sueco de 1979. Em 79, e daí para cá, de 79 para cá, isso começa a se espalhar pelo mundo inteiro. Eu vou já falar disso. Mas um dos elementos que define a Judicial Review é essa licença poética de interpretar o texto da lei de maneira teratológica. Então, é possível você contestar qualquer interpretação do texto, né? Contanto que essa interpretação ela vai em direção a uma defesa das minorias. E aí, isso me ocorreu também, vendo tudo isso, é que nós não temos uma definição incontroversa e sentenciosa do que é uma minoria. Minoria é aquilo que o juiz decide. O que é uma minoria? Né? Então, qualquer tipo de manifestação coletiva pode ser definido como minoria, dependendo dessa interpretação teratológica que está aberta a qualquer possibilidade. Mas, voltando ao ponto, eu estou falando da origem, né? O Alexandre falou uma coisa aí, que foi a questão de que nós perdemos a ideia do que é uma Constituição. E a Constituição americana, que é o primeiro experimento constitucional moderno, ela era muito clara, por isso que ela é curta. Qual é o propósito dos caras? O propósito deles é como é que nós fazemos para evitar a tirania. Uma Constituição ela é feita para evitar a tirania. Ao passo em que hoje nós pensamos que as Constituições elas são mecanismos, como você falou dessa leitura, são normas, né? No sentido de garantir e constitucionalizar direitos. Né? Eu lembro quando eu li o Joseph Emmanuel Seye, lá no que é o Terceiro Estado, ele tem uma passagem que ele diz assim, nós, do Terceiro Estado, não queremos acabar com os privilégios da aristocracia. Nós queremos que os privilégios sejam estendidos a nós, do Terceiro Estado. E aí isso ele chama de direito. O que eu quero dizer é o seguinte, o que é um direito? O direito, ele é uma mímese dos privilégios. Ele nasce como um efeito mimético dos privilégios da aristocracia. Você não consegue entender a ideia de direito se você não voltar aonde eles surgem, mais uma vez a origem, e ver que direito, na verdade, é uma releitura do Terceiro Estado do que é um privilégio, aplicando esses privilégios ou expandindo eles, tornando-os coextensivos lá a
ao terceiro estado lá, que o CIE diz, quem é o terceiro estado? São todos, cada cabeça que tem na França, né? Pois é. E nós perdemos, de fato, essa coisa de que uma Constituição ela existe para evitar a tirania. E, na verdade, na medida em que nós acreditamos, né? Nós não, os juristas acreditam hoje. Existe um consenso numa comunidade epistêmica que acredita que uma Constituição é para assegurar direitos, nós estamos no caminho da tirania, porque quanto mais direitos houver, mais tirânico se torna. Direito, à medida que você cria um direito, você tem que criar delegados, fiscais, você cria todo um aparato policial para fazer com que aquele direito seja cumprido. Então, uma democracia cheia de direitos é uma tirania, né? Ou seja, inverteu tudo. E veja, o Judicial Review ele é uma maneira de transferir o poder de decisão das instituições representativas para um corpo muito pequeno de jurisconsultos, de juízes. E isso define ele como uma medida antidemocrática por excelência, né? Quer dizer, como um tipo de expediente político antidemocrático. E aí, olhando, agora eu vou mudar um pouco, parei de falar da origem, acho que, não sei se deu para ficar claro, mas uma outra coisa que além da origem, tem os desdobramentos. E aí eu fui tentar entender, lendo o Ran Hischel, por que essa Judicial Review, qual é a finalidade dela, na verdade, né? E como ela se espraiou pelo mundo hoje. E aí, a primeira coisa que eu descobri foi que ela se espraia a partir do experimento sueco de 79, e aí vem uma série de experimentos no Egito, em 1980, no México, em 94, na Tailândia, na Nova Zelândia, em 1990, a Basic Law de Israel, em 92, a Human Rights Act da Grã-Bretanha, que é de 98. Eu até vi que a última vez que os ingleses tinham mudado alguma coisa na lei foi 300 anos antes. E em 1998, eles incluem esse poder judicial, né, esse empoderamento do judiciário. E a Canadian Charter of Rights and Freedom, de 82. Veja que, e depois eu vou falar de uns casos, por exemplo, a Suécia é um caso tratado sempre como um monstrengo, porque a Suécia, a Holanda e a Noruega são países que, no caso da Suécia, teve um experimento com isso e eles repeliram, eles não querem mais isso, né? Então, são países que são tratados como aberrações, né? A Suécia, eu vi vários artigos sobre por que os suecos não têm judicial review, ou seja, e aí eu fui ver as respostas que tinham em alguns artigos, geralmente dizendo eles, porque eles têm uma tradição de autogoverno. Então, porque uma das teses que explica a judicial review é porque o sistema político representativo não consegue responder às demandas e às reivindicações das mais variadas que surgem, e aí tem que vir um corpo de juízes iluminados para resolver o problema. Isso é uma das teses que eles defendem, né? Eu vou já falar disso. E aí, vendo as finalidades, eu cheguei à seguinte conclusão aqui, de umas leituras que eu fiz, que esse governo de juízes ou juristocracia, ele é um tipo de experimento antidemocrático de governo implantado em vários países com a finalidade de controlar os resultados imprevisíveis do processo político democrático, certo? Ou seja, você tem um processo político que no legislativo ele é completamente imprevisível. Ele é cheio de desdobramentos imprevisíveis e vicissitudes. E aí, quando você joga essa decisão na mão de juízes, todo esse elemento de imprevisibilidade desaparece, né? Então, elites políticas, econômicas e elites midiáticas também, né? Elas defendem a judicial review como um elemento democrático, mas isso é puramente retórico. E, na verdade, a finalidade da judicial review é eliminar as incertezas de um processo democrático, né? E outra finalidade que eu também encontrei, né, lendo muito e fui deduzindo coisas, isso tem alguns textos e outros eu deduzi pela leitura, né? Um dos objetivos da judicial review, e esse é o último objetivo no mundo global, é que, veja só, todas as Supremas Cortes, elas fundamentam seus votos sobre questões controversas, por exemplo, aborto, né, liberação da maconha, essas coisas mais controversas, geralmente citando decisões de outras Supremas Cortes, de maneira que
a Judicial Review ela tem uma finalidade astuciosa por trás dela, que é criar uma jurisprudência internacional de todas as Supremas Cortes. Ou seja, é como se o propósito deles é criar uma ordem jurídica global, cosmopolita, que se sobreponha a qualquer Constituição. Isso está por trás do negócio. Então, você pega uma decisão na África do Sul, uma decisão na Tanzânia, decisão no Egito, e você vê que eles estão usando as decisões uns dos outros. É como uma espécie de jogo de cross-reference, né? de referência cruzada. Veja que eu coloquei aqui sobre esses experimentos e as finalidades deles, né? Muita coisa está esse livro do Rand Hrishel é muito bom, porque ele vai comparando, ele mostra, por exemplo, que na África do Sul, até os anos 80, eles recusavam radicalmente, inclusive um presidente do Senado na África do Sul, ele chegou a dizer, em 1980, que esse negócio de Judicial Review era coisa do diabo. Não está errado, não. Isso está no texto do Rand Hrishel, na verdade. E ele mostra que nos anos 80, no início dos anos 80, 1980 ali, havia uma recusa radical disso, né? Judicial Review não. E aí, a tese do Rand Hrishel é de que geralmente a Judicial Review é uma coisa que a gente precisa pensar, né? Os juízes não têm poder porque eles conseguem o poder. Esse poder, se os juízes têm tanto poder, é porque há um interesse de que eles tenham esse poder. Certo? A gente está sempre tratando como se o juiz fosse assim, ele conseguisse esse poder por uma espécie de... Nós não conseguimos explicar, é como se houvesse um elemento mágico que concede poder a eles. E não é, né? A gente tem que olhar o que está acontecendo, e acontece em vários lugares do mundo. Esse texto dele, ele compara o que acontece na África do Sul, com, por exemplo, ele fala um pouco da experiência sueca, que os suecos tiveram isso por um tempo, depois deixaram de mão, não era com eles. Então, eu até coloquei aqui, se juízes têm hoje tanto poder, é porque há interesse das elites que eles tenham. Ou seja, há uma elite que quer que ele tenha esse poder. Eles não foram juízes isolados os responsáveis pelo seu próprio empoderamento. O Poder Judicial, se esse Poder Judicial não sofre sanções, é porque as reformas que ele propõe ou propugna, elas correspondem aos interesses e crenças dos legisladores e dessas elites. Então, a tese dele é de que você tem e mais do que isso, geralmente, certas elites políticas, quando elas se sentem ameaçadas, e ele mostra que isso é uma variável recorrente em vários lugares, né? Elas recorrem à Judicial Review. A Judicial Review ela é uma espécie de última muleta de uma elite política que está lutando para não cair, né? Então, veja, se esses juízes têm tanto poder, e esse poder está se tornando comum em vários lugares do mundo, é porque há um interesse. E aí eu não estou falando só de elites locais, a gente está falando de elites globais, né? Existe um interesse político internacional, existe um interesse da própria elite jurídica, porque se você está dando poder para o cara, ele quer, né? Por que ele não quer? Existe um interesse das elites econômicas, políticas e da própria elite jurídica. E veja que esses juízes da Suprema Corte no Brasil, e acontece com todas as outras experiências, que são assim como a brasileira, eles gozam de um prestígio internacional enorme. Eles pousam fora do Brasil como os arautos da democracia. Então, essa má visão que há deles no Brasil, os caras não podem andar num voo de carreira que são xingados, não é assim que eles são vistos fora do Brasil. Por quê? Porque eles fazem parte de uma estrutura internacional cuja finalidade última é criar uma jurisprudência internacional e um direito cosmopolita. Eles são parte dessa engrenagem, certo? Então, eu até coloquei aqui, geralmente a Judicial Review ela se torna muito recorrente, né? Que é o que eu vi em vários textos que eu li, quando as elites políticas se sentem ameaçadas e buscam preservar sua hegemonia política,
e quando elites judiciais que buscam aumentar sua influência política e representação internacional. Né? Então, não existe uma má visão de tudo isso que o Milton falou aí, né? De que todas essas teratologias, quer dizer, os caras estão mandando tomar o telefone do presidente da República para poder investigar, eles estão expondo reuniões de Estado, eles estão dizendo que o governador não deve obediência. Eles criaram uma confederação no Brasil, como diz o general Mourão, porque isso aí, se você vê a Constituição Americana de 1776, é uma confederação, ou seja, um caos, uma anarquia. Eles criaram um caos de confederativo, né? E isso tudo, é claro que dentro do Brasil nós temos uma outra situação, eu estou dizendo assim, de onde vem o poder das Supremas Cortes? Ele vem de uma conjunção de fatores de interesses comuns entre certas elites. Os juízes não conseguiram esse poder do nada. Mas é claro que, dentro do contexto brasileiro, a clara tentativa de aproveitar essa oportunidade política da pandemia para fazer uma revolução pelo alto, né? Uma revolução em que governadores, o Congresso, o presidente do Congresso, o presidente do Senado, os juízes do STF, quer dizer, está todo mundo orquestrado em tentar derrubar o presidente, inclusive com o apoio da mídia internacional e tudo mais. Então, eu acho assim que, no caso do Brasil, você tem os elementos que são globais e que isso é uma moda que nós estamos vivendo, né? E que, como diz o Alexandre, a solução vai vir. Só não sabemos se ela não vai ser pior do que o remédio, não vai ser pior do que a doença, né? Não vai ser venenoso. Acho que é isso. Eu vou deixar o pessoal falar, se quiser. Lembrando que eu até coloquei aqui, depois eu fui ler a última coisa. Eu fui ler sobre, por exemplo, a experiência da Suprema Corte em Israel, né? Israel é o país que tem uma experiência de ativismo judicial mais parecido com o Brasil. Valeria para quem quisesse fazer um estudo comparado. E veja só, o que corrobora a tese que eu estou dizendo, que a ideia deles é criar um direito internacional que se sobrepõe às constituições. Na União Europeia, eles têm um padrão de constitucionalização de direitos e o estabelecimento da Judicial Review ativa, ele é um padrão para todos os Estados-membros. Ou seja, é uma pré-condição para que o país participe da União Europeia. É isso. Só lembrando aqui de uma coisa, Ranieri, tá me escutando? Estou escutando perfeitamente. Estou escutando. Falando sobre o André Paper, eu lembrei que assim, o Thomas Jefferson era o mais progressista dele, né? Uma das coisas que é impressionante é que ele disse... Pedro, está cortando. Está cortando. Thomas Jefferson disse que tinha que se ter uma Constituição renovada de 19 em 19 anos. Estão me escutando, não, né? Sim, estou escutando. Pois é. Porque, assim, interessante as experiências constitucionais. Por exemplo, no Chile, a Constituição de 1980 foi feita pelo Jaime Guzmán, que foi, inclusive, assassinado nos anos 90. Ela tem uma mistura que é mais ou menos entre Carl Schmitt e o Hayek. Então, assim, ela tem dispositivos legais. Ele dá uma certa liberdade econômica e freia certos preceitos da esquerda progressista chilena. E, assim, é o único freio que a esquerda chilena nunca conseguiu fazer a loucura. Então, assim, sabendo disso, por causa da pandemia, foi até parada, né? Existiu agora no Chile, eles estão querendo fazer um referendo que é para revogar a Constituição de 1980, que é o único freio que eles têm para todas as pautas, inclusive econômicas. Inclusive, tem um livrinho sobre... Teu áudio está muito ruim, viu, Pedro? Teu áudio está... Henry Louis Boys. Ô, Pedro, teu áudio está ruim, cara. Teu áudio está muito ruim, está cortando muito. Tá escutando? Teu áudio está muito ruim. Vamos seguir. Sim, Ranieri, a última palavra agora no direito, para esse beautiful people do direito agora, é o constitucionalismo global. Então, só se fala nisso aí, que foi o cenário que você apresentou, né? Que tem como principal bandeira
o princípio ao direito à felicidade. Veja, não é o direito à busca da felicidade, que está na Constituição Americana, que aí tudo bem. Direito a buscar. É direito à felicidade mesmo, tá? Ou seja, é o Estado que vai redimir a existência humana, via decisão judicial. Sim. Se você levar um chifre e ficar triste, é inconstitucional, né, Milton? Esse direito. É inconstitucional, tem que mandar. Exatamente. Aí manda Rivotril, rapaz, manda Rivotril. A Suprema Corte vai mandar capar o Garanhão. Exatamente. Para você poder ficar feliz de novo. Só acrescentar. Alô, tá todo mundo ouvindo? Estou ouvindo perfeitamente. Quando a Constitutional Review surgiu nos Estados Unidos, Daniel, o que estava implícito é que a Constitutional Review era uma espécie de bastião de defesa contra a centralização do poder. Sim. Então, ela estava implícito que ela era um controle que os tratadistas hoje chamam de controle difuso, né? Assim, qual é o ponto? É que se um cara lá de Zé Doca do Maranhão, ele consegue controlar a Constituição para aquela jurisdição, e o outro cara lá de Utah, da Califórnia, vão controlando, a Constituição vai aos poucos sendo moderada, segundo a sabedoria política de Montesquieu, que era o que estava por trás ali dos constitucionalistas americanos, né? Sim. Aqui nos tratados brasileiros, as pessoas põem como se o controle, que não existisse uma coisa chamada controle de constitucionalidade, de que tem dois tipos, o controle concentrado e o controle difuso. Assim, mas, na verdade, as duas coisas têm tendências políticas absolutamente opostas. Se o problema não é em si no controle de constitucionalidade, é no controle concentrado por um tribunal com jurisdição, a bem dizer, infinita, que sequer, aliás, é o caso dos Estados Unidos, está virando agora, assim. Mas assim, o controle difuso, dentro de uma jurisdição particular, ele é uma sobrevivência, isso é muito tipo do sistema político norte-americano, ele é uma sobrevivência do antigo regime. Certo? Assim, o antigo regime, ele funcionava assim, o rei passava uma espécie de mini código ali, que tinha o nome de ordenança, né? Assim, e aí o juiz, que era dono de uma jurisdição, ele aplicava aquilo se ele quisesse, certo? E veja só o princípio. O juiz do antigo regime, particularmente na França, que é onde a França é o país paradigmático do antigo regime, o princípio que fazia ele não aplicar a lei do rei era o princípio da feudalidade, certo? Porque como ele era um vassalo do rei, ele dizia assim, é como se ele dissesse assim, meu rei é o seguinte, o senhor está sendo injusto, é meu dever de vassalo não deixar o senhor passar por essa vergonha aí, ser até condenado ao inferno. Então, eu não vou cumprir essa lei, certo? Agora, como você tinha ali um bocado de parlamento espalhado pelo país todo, né? E você tinha o parlamento dos parlamentos, que era o parlamento de Paris, então aquilo ia controlando o poder do coitado do rei que não mandava dominar. Assim, certo? Por quê? Pelo princípio de feudalidade. Certo? Então, o controle difuso ele é quase que uma sobrevivência do antigo regime. Agora, o controle concentrado aqui que é uma espécie de etapa da centralização do poder, inclusive do poder global, né? Enfim. Então, Alexandre, aqui no Brasil nós temos um sistema confuso, que é a mistura de concentrado com difuso, né? Aí ele funciona da seguinte maneira. Caraca. O juiz lá de São Luís decreta o lockdown. Aí a Suprema Corte diz, não, o judiciário local é que conhece melhor as necessidades locais. Aí o Tribunal de Justiça do Piauí abre o serviço de saúde. Né? Começa a abrir o serviço de saúde. Aí a Suprema Corte, não pode, que nós estamos tendo uma pandemia e as regras da OMS, etc. Então não para. Então, esse é o sistema confuso. Ou seja, eles deixam os juízes livres para concordar com a Suprema Corte e peitar o poder local, né? Se assim for necessário.
Rapaz, você vê, né? Eles usam, geralmente, existe um pretexto comum. Você falou dos direitos humanos, né? Que realmente os direitos humanos é o pano de fundo dessa ação judicial. Porque eles sempre dizem assim, não, é para defender as minorias contra a tirania da maioria e, sobretudo, para garantir certas liberdades individuais e tal. Então, a Judicial Review seria uma espécie de mecanismo de garantia de liberdades individuais de minorias, né? Contra a opressão da maioria. Só que quando você vai pegar a experiência mesmo, quer dizer, você vai ver que, por exemplo, na Suécia, na Holanda e na Noruega, não tem Judicial Review, e você vai dizer que nesses países não tem liberdades individuais. Ou seja, uma coisa não tem nada a ver com a outra. É só um pretexto, é só uma retórica. Tá entendendo? Então, quer dizer, na experiência se você for comparar, você vai encontrar países, são poucos, né, que estão resistindo a isso. Mas no caso do Brasil, acho que o caso do Brasil é um caso muito particular, porque o ativismo judicial já existe há muito tempo, mas a pandemia ela exponencializou os níveis de loucura dos caras, né? E aí acho que teria que explicar isso a gente teria que fazer outra live, porque o contexto brasileiro é muito particular. Você vê que aqui, no texto do Ron Richard, última coisa aqui, ele diz assim, olha, na experiência que ele tem, ele divide assim, tem países que passaram por mudanças de regime político e aí instituíram a Judicial Review. E tem outros que, sem passar por mudança nenhuma, instituíram a Judicial Review. Ou seja, tem países que, América Latina e o leste europeu, instituíram o Judicial Review, tendo passado por uma mudança de regime constitucional, propriamente. Mas outros não. Ele diz a Inglaterra não. Ele fala, por exemplo, a própria Suécia não. Tem alguns países lá, ele diz, muitos países fizeram isso, ou seja, é como se fosse uma espécie num lugar, você tem uma certa experiência, você tem uma mudança política que os caras vão lá e colocam isso, né? E outros não, é uma espécie de direito autopoético que vai criando a si próprio. É isso. Mais alguma coisa a acrescentar, meu povo? Eu tenho, Pedro. Pouca gente sabe que ele todo mundo conhece aquele. O Alexandre travou. Aquele filme com aquela Titanic, que é um filme lá que se passa na época do nazismo, chama o autor desse livro, ele é um jurista de certo renome, certo? Chama Bernard Schilling, e é o autor de um certo artigo clássico a respeito da história dos tribunais federais na história do direito constitucional, certo? E o Schilling conta nesse artigo da década de 70, se a minha memória não me engana, uma coisa muito interessante. Ele diz o seguinte: antes do poder dos tribunais, não significa que a Constituição não era controlada. Era controlada, mas ela era controlada pela opinião pública e pela comunidade dos juristas, que eram, por sua vez, grandes humanistas, assim, segundo a tradição alemã, né? Então, esse era o controle de constitucionalidade, certo? Até certo momento que a palavra inconstitucional, na tradição francesa, por exemplo, significava um xingamento, certo? A França teve um momento da década de 50 que votou a lei e passou. Um deputado se levantava ali no parlamento e dizia assim, essa lei era inconstitucional, mas isso era um xingamento, porque não existia o tribunal capaz de conferir autoridade conferir peso a essa palavra. Então, a mesma coisa na Alemanha. Então, ao contrário do que os nossos tribunais querem nos fazer crer, com aquela patetice inominável de que se não houver Supremo Tribunal Federal não existe democracia, o sistema democrático funciona perfeitamente. Eu digo mais, não é o sistema democrático, é o controle de constitucionalidade funciona bem sem um tribunal com tantos poderes. Assim, com base no controle da opinião pública, do parlamento, do povo, segundo o princípio da moderação, certo? Assim, então, isso é uma espécie de terrorismo jurídico, do sentido, se não for assim, não funciona, acabou-se o mundo, certo? Isso é um terrorismo,
sentido exato da palavra, assim, um terrorismo institucional, como se o país dependesse daquelas 8 sumidades, assim, para que ele tivesse a Constituição funcional. Não é assim, nunca foi assim. Se é da própria instituição do controle de constitucionalidade, ela vai existir muito bem sem o tribunal, pelo menos com um tribunal com jurisdição muito diminuída. Eu tenho até a impressão, Alexandre, que no Brasil não foi tão diferente disso antigamente, não. Isso, mas era assim. Vou dar um exemplo bem prosaico. O Getúlio quis fazer um código penal, né, em 40. Aí ele chamou um juiz, um promotor e um advogado e falou: façam aí que eu vou outorgar. E aí os caras fizeram um código excelente, até hoje está em vigor. Aí agora, 5 anos atrás, apareceu um projeto, o anteprojeto Sarney-Dipp. Aí chamaram os maiores penalistas do Brasil, né? Aquelas sumidades, aqueles homens inteligentes. Aí fizeram um código que tinha crimes maravilhosos, como, por exemplo, o abuso contra cetáceos, né? Crime gravíssimo, cara. Estupro uma baleia, né? O cara, quer dizer que se o cara esmurrar um golfinho, tá ferrado aí. Era crime, né? Então, assim, fizeram um código que era uma bizarrice. Aí, no final, todas as entidades de classe do Brasil fizeram abaixo-assinado para suspender o anteprojeto Sarney-Dipp e manter o código do Getúlio Vargas. Então, esse é um bom exemplo de como os caras confiavam nos juristas e saía alguma coisa mais ou menos, né? E agora, agora é o contrário. É interessante vocês falando sobre isso, porque assim, a gente está falando sobre a palavra inconstitucionalidade, Constituição, mas assim, isso parece que é algo que está impregnado na história da humanidade, né? E assim, a gente viveu sem constituições até um tempo desse, né? Eu estava lembrando aqui da Lei de Deus, do Remy Braga, que ele fala sobre essa noção, né? E nós vivemos sobre a noção de lei de Deus por 3 milênios. E isso nunca afetou a ordem da sociedade, pelo contrário. E assim, a herança do constitucionalismo pode dizer a herança do liberalismo na modernidade. Assim, será que teríamos como ter um Estado moderno sem ter constituições hoje? Eu não entendi a última parte porque cortou, Pedro. O último segundo aí que tu falou. E assim, será que nós temos como ter um Estado moderno hoje sem constituições? Teríamos como? Sem Constituição escrita, você quer dizer? Nesse sentido. E assim, a Polônia está com um projeto, está vivendo mais ou menos isso, desde o final, né? Eles estão refazendo a noção de quase uma lei oral na sociedade. A Inglaterra não tem uma Constituição no sentido moderno, Pedro. Ela tem um conjunto de decisões. Sim. Fala, Alexandre. Não chega, assim, impossível não é, mas eu diria assim, até a China tem uma Constituição, tá entendendo? O problema não é em si você ter ou não ter um papel que você chama de Constituição. Assim, é a importância e o uso que você dá àquilo e a jurisdição dos intérpretes do texto, certo? O que acontece é assim, Pedro, estava até conversando com o Milton outro dia, o constitucionalismo, ele é, por definição, uma espécie de protestantismo, certo? Porque ele consiste em você tentar fundamentar a ordem através de um texto escrito, certo? Agora, depende do tipo de... Então, os Estados modernos hoje, fazendo essa analogia, que eles são protestantes nesse sentido, porque eles têm uma ordem política fundada num texto escrito, fundada na sola escritura, digamos assim, né? Agora, depende da seita protestante que você pertence, assim, certo? A gente pode dizer que a Alemanha, que os Estados Unidos são ali calvinistas, luteranos, certo? Em que a interpretação é como que temperada e moderada pela tradição, por uma comunidade de estudiosos, pela atenção aos costumes, certo? Pela autoridade natural dos intérpretes, certo? Como acontece nas tradições luteranas, nos protestantismos tradicionais. Aqui no Brasil é como se nós fôssemos a igreja quadrangular da bola de neve, certo? Assim, então nós temos um texto e uma ordem política fundamentada no texto, mas a gente não tem uma comunidade de intérpretes desse texto que tenha que seja moderada por algum tipo de instância que não é a Constituição, que seja os costumes, seja, certo? É uma espécie de soberania do espírito. E o espírito aqui no Brasil, no caso, é Aldebrecht, sabe? Assim, que Aldebrecht aqui, o Foro de São Paulo faz às vezes de Espírito Santo na interpretação da Constituição, certo? É uma coisa, enfim,
Então, só para... Não é ter Constituição, não. É o uso que você faz do papel. Assim, ter Constituição... E geopoliticamente é impossível não ter. Eu diria assim, não tem como, não tem nenhum país capaz de bancar uma ordem política fundada em algo que não seja... Travou. Travou aí. Tá quase um quadro renascentista aí, né, Alexandre? Oi? Não, voltou aí. Agora voltou. Só repete o que tu tinha falado no final aí, Alexandre, por favor. Travou de novo. Isso é que a questão está não tanto em ter ou não a Constituição. Certo? É como eu... Que você vê que existe a Constituição turca, que existe a Constituição russa, que existe. Então, não tem a ver tanto com a existência do texto. Tem a ver com os limites que o intérprete do texto tem. Certo? Outra coisa, é errado a gente ver também, Pedro, que as pessoas falam assim, outro dia eu vi um vídeo, enfim, pouco sutil, para dizer o mínimo, sujeito dizendo que existia um totalitarismo judiciário, certo? Ou algo do tipo. O problema do judiciário não é que ele tem poder demais, porque ele não tem poder nem que ele queira, certo? Porque ele não comanda o exército. E é justamente porque ele não tem poder que isso é um problema, certo? O problema da força intelectual, quando a autoridade moral e intelectual ela é disruptiva no Estado, é quando ela não tem poder, certo? Isso é o caso do que Maquiavel chamava de profeta desarmado, certo? O problema do profeta desarmado é que ele fala e cria uma confusão imensa, certo? E não acontece nada. Então, não vai chegar um momento em que o Alexandre de Moraes ou Gilmar Mendes vai mandar na República. Vai chegar um momento em que ele vai causar uma confusão inominável no funcionamento da República, porque o Poder Judiciário não tem poder de nada, certo? Ele assume, como todo mundo que não tem poder, ele assume um vácuo e ele aparenta ter poder, mas como ele não tem um lastro, ele funciona, o título de autoridade do Supremo Tribunal Federal funciona exatamente, numa analogia exata ao processo de inflação do título da moeda, quando o governo imprime moeda sem ter lastro. Então, é um problema que diz respeito a um título, embora não seja o título fiduciário, que é a moeda, né? Mas, enfim, é o sujeito falar e fazer como se tivesse poder sem ter, tá? Isso é um problema que desde Tocqueville dizia assim, estou citando de memória aqui, mas ele dizia assim, o presidente tem que ser o chefe do exército, se eu não estou enganado, porque você não pode ter um cara que tem muito voto, não ser o... Você não pode ter Tocqueville dizia assim, você não pode ter um exército estacionado num país e um poder executivo que não seja o exército, certo? Porque, assim, você não pode ter um poder que não tenha poder. Você não pode brigar com a realidade, certo? Assim, política, isso nada funciona assim. A gente não pode, por exemplo, as pessoas no Brasil falam de excluir o exército da vida pública. Eu digo, mas se você tem um exército, ele está na vida pública, porque ele tem o poder das armas, certo? Então, não depende da nossa... O poder da violência, ele não desaparece. Mas isso aí será o Alexandre de Moraes querendo cortar a internet do Alexandre? É Zoom, né? Esse é o Xi Jinping. Não gostou da live. Não gostou da live. Fala, Ranieri. Fala, Ranieri. O Alexandre caiu aí de vez. Ranieri, Oi. alguma coisa para acrescentar aqui?
Não, acho que é isso mesmo. Acho que a gente precisa. A gente só vai entender bem esse problema se a gente estudar comparativamente, para depois entender o nosso próprio contexto, né, do que está acontecendo. E acho que, como o Alexandre falou, né, a solução vai vir. Só não sabemos qual será. Eu entendi o ponto do Alexandre sobre essa questão que é o discurso da autoridade, né, que é uma coisa que ele vive falando, né, que assim, o STF não tem poder institucional sobre o Exército, então ele está tentando causar isso exatamente para amando um poder global, né, também completando o que tu falou antes. Então, assim, eu acho que vamos fazer, eu acho que mais lives, né? Eu acho que já tá, acho mais ou menos 1h30, né? Agradecer as pessoas que assistiram. Eu acho que quem quiser dar palavras finais, eu acho que a gente vai encerrando a live por aqui. O que é que vocês acham? É isso aí. Obrigado, Pedro, pelo convite. Obrigado, Ranieri. Obrigado, Alexandre. Foi super legal. Um abraço. Obrigado, valeu. Obrigado pelo convite. Agradeço também. E falando aqui para as pessoas seguir o Instagram da gente e Chapada do Corisco, as páginas, as redes sociais. Vamos divulgar mais live nesses dias. Mandar um abraço para o grupo do Instituto Chapada do Corisco e também para ICESEC, que sempre ajudam a divulgar as lives. Uma boa noite a todos. Um abraço, Ranieri, Alexandre, Milton. Boa noite. Boa noite. Boa noite.